Olá a todos, canal Promotori. Hoje vamos desmontar esta caixa de câmbio. Esta é uma caixa ZF de 16 marchas ZF 16S130. Então vemos que esta ainda é uma caixa antiga com carcaça de ferro fundido. Agora todas as caixas ZF, inclusive as de 16 marchas, já vêm com carcaça de alumínio. Essa caixa foi retirada desse caminhão. Na verdade, ela não foi retirada, veio de brinde. Agora, outra caixa está instalada no caminhão e ninguém, nem o novo dono, sabe o que há de errado com essa caixa. Agora precisamos desmontar, inspecionar e identificar defeitos. Ela pode ser remontada ou servir de peças para a caixa instalada no caminhão. Por enquanto estamos desmontando e achando os defeitos. Depois veremos conforme as circunstâncias. Talvez ambas as caixas sejam consertadas, a do caminhão e esta. O caminhão é um 86 feito em 1986, câmbio de ferro fundido e 16 marchas. Por onde começamos? Já verifiquei, está sem óleo. Vamos remover a tampa, o flange, as tampinhas e o mecanismo de troca de marchas. O que podemos ver de imediato? Por exemplo, as buchas estão gastas e o eixo da forquilha do rolamento danificado. Então será necessário um kit de reparo ou soldar. Troca das buchas, reparo do eixo. Também vemos uma folga no mecanismo de troca de marchas, mas aqui não é tão grande assim. Também vamos, claro, desmontar tudo isso e verificar. Agora vou desparafusar esses parafusos ao redor. São 8 parafusos de 27 mm para a chave de soquete e vou remover a tampa. Então tirei a tampa. Podemos ver que aqui os parafusos estão um pouco sujos, tem sujeira acumulada. Agora vou tirar e limpar. Quero dizer que essa carcaça de ferro fundido dá para ver na hora que é coisa de qualidade. Se fosse uma carcaça de alumínio, nesses lugares aqui já estaria tudo corroído. Por exemplo, tenho um vídeo sobre o câmbio de um Mercedes com carcaça de alumínio, onde precisei trocar a carcaça devido à corrosão total. Assim fica claro que ferro fundido é superior. Com a carcaça não aconteceu absolutamente nada aconteceu com ela. Então... Continua. Então tirei a tampa, tirei a flange, tirei a tampa, tirei o cilindro de ar. Vemos que ali tem uma vedação que segura o ar para não vazar para a caixa e ela está rasgada. Ainda não consigo desparafusar aqui, o compressor vai encher mais. O pistão e o cilindro já mostram desgaste. Assim vemos quanta limalha de alumínio há. Vou limpar, dar uma olhada, talvez seja o caso de trocar por um novo. Então agora a minha tarefa é desparafusar essa segunda porca, liberar o segundo pistão. E então vou desparafusar esses parafusos de 17 ao redor, tirar a tampa e remover o demultiplicador. Vemos que tudo estava preso só nesse rolamento.
Já retirei o flange e a tampa. Agora o eixo do demultiplicador não está mais centralizado. Veja como ele se move. O acionamento do velocímetro ainda está aqui. Vamos seguir desmontando. Então, tirei o demultiplicador e já dá para ver que, por exemplo, todas as estrias da luva estão arredondadas. Ou seja, dá para ver que os anéis do cone estão gastos. Vemos que ele absolutamente não freava, absolutamente não engatava. Ou seja, fazia um barulho terrível quando tentavam engatar. Dá para ver em que estado estão os dentes. Eles deveriam ser mais ou menos tão afiados quanto os do anel. Mas vemos em que estado eles estão. Ou seja, já foram desgastados até o limite. Ou seja, é isso. Já precisa ser substituído. Este cone aqui vem junto com esta placa. Este é o anel. O cubo ainda está sob avaliação. Vamos desmontar. Luva, anel e cone precisam ser substituídos. Bem, visualmente aqui parece que está tudo certo, mas vamos lavar tudo e verificar. Todas as travas caíram, também dá para ver o desgaste nelas. Vamos encomendar travas novas também. Então removi o demultiplicador, vemos que tem um pouco de óleo lá e no óleo tem água, ou seja, talvez quando lavaram entrou água, talvez durante o transporte, aqui tem uns furos abertos, talvez a água tenha entrado por eles. Também encontrei, aqui estava esse cilindro e nossos mecanismos de troca de marchas ficam nesse eixo, ou seja, não se sabe como ele veio parar aqui. Vamos desmontar tudo e verificar. Então retirei o eixo e o garfo do demultiplicador, removi, esse é o eixo de acionamento do divisor, ou seja, depois vou retirar ele para aquele lado. Desapertei essa arruela que segura essa engrenagem solar, não sai assim, então agora preciso ajustar o extrator, vou remover com o extrator e começar a desmontar a parte dianteira. Continuação no próximo episódio. Continuação no próximo episódio.
Tirei a tampa e desmontei a caixa, removendo o rolamento. Aqui também foi necessário retirar o rolamento da tampa. Observamos e vemos que aqui temos um cone quebrado, né? Ou seja, vemos que ele se partiu em pedaços, o cone que já sai do divisor para o eixo secundário, lá o anel está todo gasto, consequentemente a luva está toda gasta e assim por diante. Acho que aqui tudo estará mais ou menos no mesmo estado, como o híbrido do demultiplicador. Vamos continuar desmontando, pois já encontramos essa causa. O essencial é que as engrenagens estejam inteiras, pois cones e anéis podem ser trocados. Continuação no próximo episódio. Assista a continuação no próximo episódio. Então tirei o rolamento, tirei a tampa, depois desparafusei esses dois parafusos, retirei o garfo do divisor, tirei o eixo, depois disso tirei o eixo primário com o sincronizador do divisor. Agora estou desparafusando ali o parafuso 17 que segura o eixo da marcha ré, a engrenagem intermediária, a engrenagem da marcha ré, desparafuso o parafuso, retiro o eixo, a engrenagem desce e tiro o eixo intermediário. Desparafuso o eixo da ré e retiro o intermediário. Agora estou desparafusando esses dois parafusos. Tirei a tampa do eixo. Aqui tem um filtro desse tipo em forma de tela, depois vou precisar lavá-lo, dá para ver que tem limalha, tinta e mais alguma coisa, enfim, depois vou ter que lavar tudo isso. Também dá para ver quanta limalha fina, parece prata, tem uma quantidade enorme de limalha, ou seja, dá para ver que aqui foi tudo desgastado, inclusive por esse cone quebrado aqui. Então, agora eu viro o corpo desse jeito e o eixo secundário sai junto com os garfos. Para remover os garfos, aperte este pino neste furo e solte os 4 parafusos. Há uma trava visível que deve ser pressionada para os garfos saírem. Sol na rua, no espaço eu acordo. Eu sei que você sabe. Você para nós, espaço, eu acordo por nós. Espaço, ele está no espaço. Eu por nós, espaço. Eu sei que você sabe, você para nós. Espaço, eu. Então o que mais vemos? Que a caixa ficou algum tempo sem óleo, ou seja, vemos que nesses lugares as engrenagens ficaram cobertas de ferrugem, e essa ferrugem é bastante profunda, já até crateras. Em todas as engrenagens, nas luvas de engate, enfim, ela ficou parada por algum tempo. Talvez até tivesse óleo, por exemplo, o nível de óleo estava aqui, mas essas engrenagens já não estavam no óleo, e por isso elas enferrujaram desse jeito. Ou seja, vemos que do lado oposto os dentes estão bons, sem cavidades, sem ferrugem. Mas, por exemplo, aqui neste ponto tem uma cavidade. O que quero dizer? Pela experiência, eu já tive caixas assim. É difícil dizer como ela vai se comportar daqui para frente. Ou seja, pelo menos as caixas que montei funcionaram bem e ainda devem estar funcionando. Foram 2 dessas caixas. Então, ainda estão funcionando já faz, não sei, uns 5 anos, mais de 5 anos. Mas mesmo assim, dá para ver que tem cavidades, o que pode acontecer com elas no futuro, isso já é difícil de prever. Talvez ela comece a corroer mais ou quebre o dente nesse lugar. Ou seja, é difícil dizer.
Bem, sobre isso eu vou informar ao dono dessa caixa e vamos ver qual decisão será tomada. Bem, agora minha tarefa é desmontar completamente o eixo, verificar todos os cones, anéis, sincronizadores. Então, antes de desmontar o eixo, vou colocá-lo na lavadora e enxaguar um pouco, para que ele não fique tão engordurado. Continua. Lavei o eixo, prendi na morsa e agora vou desmontar. Tudo que precisar encomendar, coloco separado na mesa e já anoto. Então aqui está o cone quebrado. Ou seja, dá para ver que o carro ainda rodou com ele, já estava quebrado e o carro ainda funcionava, dá para ver como as bordas foram desgastadas. E por isso a luva está danificada e os dentes desgastaram cerca de 3 milímetros. E o anel, veja como está desgastado, também precisa ser trocado. Então, por enquanto, tudo isso aqui vai ser trocado. Essa parte desse lado vai ficar. O eixo primário ainda está em avaliação, deixei ele no meio. Então, desse lado, tudo o que dava para desmontar, eu já desmontei. Agora preciso virar o eixo.
Já desmontei o eixo secundário, que está em bom estado. Estes são os resultados preliminares. A caixa de câmbio está em péssimo estado. Tudo isso que está desse lado precisa ser substituído, ou seja, é o mínimo necessário para que ela funcione mais ou menos bem. O ideal seria trocar também essas engrenagens do eixo secundário, que já mostrei com marcas de desgaste. Fiz uma lista, mas ainda incompleta, sem as pequenas peças, pois acho que não faz sentido incluí-las. O valor será apenas das maiores. Não sei, deve ser uns 200, 250 mil, talvez mais. Agora vamos avaliar e descobrir o custo. Se decidirem montar essa caixa, eu acrescento depois as pequenas coisas. Lá tem os deslizantes, cilindros de ar, tem as juntas, retentores, mais alguma coisa. Enfim, agora não lembro de tudo. Então, só lembrando, essa caixa veio como bônus com o carro, ou seja, ela simplesmente foi retirada dele em algum momento. Aparentemente, por causa disso, o cone quebrou e por esse motivo ela foi retirada. E em algum lugar compraram outra caixa de câmbio. Agora o carro funciona com outra caixa de câmbio. Eles vão remover motor e caixa para consertar o motor e também precisam arrumar a caixa atual. Não sei o que farão com essa caixa aqui. Talvez seja melhor montar uma usando as duas. Vou desmontar a segunda caixa e ver o que posso aproveitar de cada uma. Aqui praticamente não há nada para aproveitar, mas o eixo secundário e o multiplicador parecem estar em bom estado. Por enquanto, esses são os resultados intermediários. Bom, é claro, dá para entender se essa caixa nunca foi mexida. No geral, estou vendo aqui, por exemplo, dá para ver o símbolo da ZF. Por exemplo, onde mais dá para mostrar? Aqui está o símbolo da ZF. Bom, no geral, todas as peças que eu olhei agora, aqui vemos o símbolo da ZF, ou seja, todas as peças aqui são originais. Essa caixa ainda não foi reparada, mas é de se supor que por todo esse tempo ela ainda não passou por nenhum reparo. Então, o que dá para esperar dela? De qualquer forma, eu vou fazer a montagem. A montagem dessa caixa, não necessariamente dessa, talvez daquela que está no carro agora, mas de qualquer forma vai ter a montagem. O carro chegou com essa caixa e junto veio outra igual. Eu já desmontei essa outra. Estou começando a gravar isso como um vídeo separado, mas talvez todas essas gravações entrem na série sobre o conserto daquela caixa. Digamos, não sei ao certo, vou ter 2 caixas desmontadas. Já desmontei uma, vou desmontar a segunda. Ainda não sei se montarei 1 ou 2 caixas, mas pelo menos uma precisa ser montada para o carro sair daqui. Quais eram os problemas com essa caixa? Estamos desmontando para verificar. O carro foi comprado e o novo dono não sabe como ela está ou funciona. É só para conferir. Já se sabe que a 8ª marcha está escapando. Não sei a ordem dos vídeos, se primeiro sai o vídeo da caixa de câmbio ou do motor. Ainda não decidi. Por enquanto só gravamos, depois veremos como fica. Estou resfriado, então minha voz ficará assim. Já tirei o óleo da caixa. No geral o óleo está até que bom, limpo, sem limalha. Mas talvez ele tenha sido trocado não faz muito tempo. Por isso não nos baseamos tanto no óleo. Então olha só, na 3ª marcha o anel no cone está encaixado até o fim e gira em falso. E além disso, se não me engano, eu ainda vi uma rachadura.
Sim, é isso mesmo. Aqui, quebrou alguns pedaços. E aqui dá para ver, aqui começou uma rachadura, aqui começou uma rachadura. Naquela caixa que eu desmontei, esse mesmo cone também estava quebrado. Sim, então, como eu pensei, a primeira e a segunda, no caso, podemos deixar os anéis do cone, porque dá para ver que o anel ainda não encaixou totalmente, tem uma folga, 1,5 mm, talvez até mais, e ele não gira em falso, ou seja, ainda vai funcionar por um tempo. Certo, e também na luva vemos que os dentes estão em bom estado, eles estão afiados, ou seja, tudo certo dos dois lados. Bem, o cubo também está em bom estado. Na segunda marcha notamos folga de 1,5 a 2 mm entre os cones e o anel cônico, e o cone não gira em falso. O anel não gira em falso, então vemos também que o próprio eixo está em bom estado. Só precisa lavar ainda, claro, então está tudo certo. Como eu pensei, são necessários cones, anéis e a luva para o demultiplicador, e cone, anel e luva para a terceira marcha, no caso. Então, o que eu sugeri? Para essa caixa de câmbio, montar essas engrenagens com tudo novo, cones, anéis, rolamentos, tudo, colocar tudo novo, e instalar essa caixa de câmbio no caminhão, para que o carro funcione, para que funcione já com essa caixa de câmbio. A segunda caixa de câmbio, que servirá de reserva, está com as engrenagens um pouco piores. E lá colocar alguma coisa dessa caixa, por exemplo, esses cones, anéis, esses mesmos rolamentos podem ser colocados, porque ainda estão em um estado mais ou menos bom. Colocar essa mesma bomba de óleo dessa caixa e, por exemplo, só comprar as peças novas que acabei de mencionar e aí montar aquela caixa, e vai ser uma caixa de reposição. Bom, por enquanto é isso. Agora vou lavar tudo e depois talvez diga mais algumas palavras. Desmontei o eixo secundário e limpei o que foi possível. Quais são os resultados gerais? Então, precisamos substituir 2 cones, 2 anéis e a luva no demultiplicador. E também 2 cones, 2 anéis e a luva do sincronizador da terceira e quarta marcha. Inicialmente eu queria trocar só a terceira marcha que quebrou. Mas depois, quando desmontei e olhei a quarta marcha, vi que ela já estava praticamente no fim, segurando só pelos últimos décimos de milímetro. E já começou a girar assim, já estava começando a queimar. Ou seja, em breve ela também começaria a engatar raspando. Por isso decidi substituir completamente a terceira e a quarta marcha, os cones, os anéis e a luva. Desmontei essa caixa de câmbio há cerca de um mês. Assim que tiraram, identifiquei os defeitos, lavei e limpei tudo. Ou seja, já está tudo pronto. Desmontei 2 caixas de câmbio. Uma veio no carro. A segunda era a reserva que deram junto, por assim dizer. Nessa caixa de câmbio, usamos o máximo de peças novas. E algumas coisas dessa caixa de câmbio, por exemplo, eu já lavei aqui algumas peças, cones, alguns anéis, luvas. Isso vai para a segunda caixa de câmbio. Aquela vai ser, digamos, parcialmente com peças novas e parcialmente com peças usadas desta caixa. Então eu a desmontei há cerca de um mês, como já disse. Enquanto encomendávamos as peças, enquanto as peças chegavam, enquanto isso eu estava mexendo no motor.
O motor só terminei ontem, coloquei aqui assim, fechei. Agora vou transferir a carcaça para a bancada e agora vamos começar a montar. Primeiro vamos começar montando o eixo secundário e assim por diante. Agora vamos fazer tudo em ordem. Então já coloquei tudo na bancada. Como já falei, parte das peças desse câmbio vai para o outro câmbio. Claro, eu não fiquei um mês com tudo isso na cabeça. Agora estou olhando para tudo isso e entendo que vou ter que analisar tudo de novo, lembrar de tudo, o que vai para onde e assim por diante. Quero dizer, quais eram os planos, né? O que colocar em cada lugar. Lavei a luva e queria instalá-la. Agora vamos relembrar e analisar tudo aos poucos. Só quero dizer que é ruim desmontar assim há um mês e montar de novo só depois de um mês. Não dá para guardar tudo isso na cabeça. Então, sabe, eu vou abrindo cada peça e comparando, porque às vezes acontece de pedir a peça errada ou mandarem a peça errada. Enfim, acontecem várias situações, então agora temos esse trabalho pela frente. Eu abri cada peça, conferi o número, comparei com a antiga, se estava tudo certo, separei e assim por diante. Três, 1296, 233, 006, 1296, 233, 006. Também conferimos o número 12, 95, 300 e 435, 12, 95, 1295, 300 e 435, 1295, 300 e 435, ou seja, está tudo ótimo. Bom, em princípio, é claro que tudo isso deve estar certo, tudo deve coincidir, mas às vezes acontecem situações, às vezes acontece. Então também vou mostrar por que decidi trocar essa engrenagem. Como podemos ver, os roletes permaneceram e causaram desgaste devido ao rolamento. Aqui ocorre o mesmo, 1290... 2.1290, 1.295, 304, 00, 2.295, 304, 002. Já abri quase tudo, isso vai para o demultiplicador, vou deixar de lado por enquanto, não precisamos agora, vamos montar isso agora. Ainda não abri algumas coisas, isso vai levar um tempo, como a bomba de óleo e o cilindro do demultiplicador. Também não abri, vai para a segunda caixa, então deixarei de lado por enquanto.
Então dei uma organizada, separei mais ou menos como tudo deve ficar e começo a montar o eixo secundário. Basicamente é tudo igual. Rolamento, engrenagem, cones, anéis, cubo. No geral, basicamente é quase tudo igual ao de uma caixa de câmbio de 8 marchas, por exemplo. Aqui a diferença está no eixo primário, pois podemos trocar a engrenagem de engate constante. Assim, uma engrenagem fica maior e a outra menor. Assim, a relação de transmissão para o eixo intermediário muda e já temos todas as marchas. É isso. Resumindo, essa é a diferença entre uma caixa de câmbio de 8 e de 16 marchas. Além disso, há o demultiplicador na saída, o redutor. São essas as diferenças. Agora vamos montar o eixo secundário. Então vemos como o novo anel está encaixado no novo cone, ou seja, a folga é maior que 2 mm e o anel já não gira mais. Então primeiro vai o rolamento de agulhas, a engrenagem, depois o cone do sincronizador, o anel do sincronizador, o cubo, o anel de trava, os travadores com molas e a luva. Agora instalamos a engrenagem da primeira marcha, basicamente tudo igual. Agora primeiro o anel, o cone, o rolamento e depois a engrenagem. Certo, então instalei a engrenagem da primeira marcha. Bem, ela não serve só para a primeira marcha. Dependendo da posição do demultiplicador, dependendo da posição do divisor, ela executa na verdade a função de várias marchas. Então instalei o engate da marcha ré pela frente. Agora a quente, estou instalando o anel do rolamento da marcha ré. Também podemos ver que temos canais de óleo aqui. Ou seja, no eixo temos um canal de óleo e cada engrenagem recebe óleo. Então a bucha do rolamento da marcha ré também possui canais aqui. Não importa como seja colocado, o óleo sempre chegará ao rolamento. Agora estou instalando o anel, o rolamento e a marcha ré. Então, aqui a gente coloca o rolamento, aqui está o rolamento novo, comparei o antigo com o novo, olhei, está tudo igual. Então coloco a gaiola na base, aqueço o anel interno, coloco ela quente no eixo e o próprio rolamento encaixo na carcaça. Pronto, então. Assim, para ficar claro, para que seja visível, ou seja,
O rolamento se encaixa na carcaça e aqui já temos uma divisória. Aqui é a carcaça da própria caixa de câmbio e aqui já começa a carcaça onde fica o multiplicador. E depois instalamos essa engrenagem da transmissão planetária, a engrenagem solar. E aí ela já transmite o torque para o multiplicador. Pronto, agora vou instalar esse rolamento na carcaça, virar o eixo e montar a terceira e a quarta marcha. No início estava apertado e um pouco desalinhado, talvez por alguma rebarba. Depois encaixou e o anel começou a girar. Ou seja, já tem desgaste na própria carcaça, por isso passei, como de costume, essa cola para rolamentos, para fixação de rolamentos. Passei um pouco ali, aqui na pista. Então essa cola é excelente, ela preenche esse tipo de folga e fica tudo certo. Aqui já pegou, já está tudo bem. Ou seja, justamente para esse tipo de folga, onde não tem jogo, mas encaixa livremente, essa cola é simplesmente indispensável. Certo, virei o eixo e, antes de montar as engrenagens, vou tirar a pista. Aqui está o rolamento antigo e o novo, que já vem com a pista no kit. Aqui está, aqui está. Aqui está. Está. Então coloquei os rolamentos quentes, apertei, agora vou esperar os rolamentos esfriarem e vou apertar essa porca de novo daqui a mais ou menos meia hora, talvez uma hora, e depois vou travar. O que quero dizer é que os cones e anéis dos dois sincronizadores são iguais, certo? Só que a única coisa é que entre as engrenagens de engate constante precisa colocar essa arruela. Aqui vemos que o cone não está encaixado na engrenagem, mas sim nesse anel, e há uma folga. Então, à medida que vou montando o eixo, substituindo as peças, vou tirando daqui da mesa, por exemplo, tudo isso aqui era para ser trocado, então eu coloco na caixa.
Vou deixar as peças na mesa por enquanto, pois ainda serão usadas na segunda caixa de câmbio. Esse é o processo para evitar confusão e manter tudo organizado. Coloco um anel ou cone novo, retiro o antigo e removo da mesa, repetindo esse ciclo. Mônaco fez. Então é assim que montei o eixo secundário. Já testei o eixo primário. No intermediário só preciso trocar os rolamentos. Vou tentar removê-los, mas acho que vou precisar cortar as pistas com a esmerilhadeira, pois há pouco espaço para o extrator, não encaixa, especialmente deste lado. Então, tirei o eixo secundário do torno, pendurei ele assim na correia, aqui prendi os garfos com arame, aqui tem bastante espaço, depois posso tirar sem problemas. Essa caixa de câmbio é montada assim. Primeiro coloca-se o eixo secundário com os garfos, depois insere-se o eixo intermediário, onde se coloca o garfo extra. Certo, bom, basicamente coloquei o eixo, agora preciso encaixar nos garfos, naquelas aberturas ali, tem um tipo de trava lá, precisa apertar ela. Bom, com a câmera aqui não consigo fazer nada, assim que eu colocar, eu mostro. Pronto, então, encaixei, no geral foi rápido, consegui fazer bem rápido. Vemos que os garfos encaixaram, essa trava já segurou elas. Agora elas não vão sair mais. Ainda não troquei os rolamentos, tentei tirar eles, mas não consegui. Vou tentar tirar com extratores, como falei, e agora preciso trocar e instalar os rolamentos. Estou removendo a engrenagem intermediária da ré e depois instalarei o eixo intermediário. Pronto, duas arruelas de encosto, os rolamentos, verifiquei e lavei tudo, está certo. Coloquei assim, deslizamos até o fim para instalar o eixo intermediário. Depois disso, quando o eixo intermediário já estiver no lugar, aí a gente move ele para a posição e encaixa. Encaixamos, bom, o eixo, o pino, como quiser chamar, e é nesse ponto que ele fica fixo. Tirei os rolamentos, removi o anel de trava, pressionei a engrenagem na prensa e o rolamento saiu inteiro. Depois recoloquei a engrenagem com a prensa. Então, quanto ao outro lado, tentei tirar aqui com sacadores e de vários jeitos, enfim, de tudo um pouco. Não consegui, cortei o separador com a esmerilhadeira e fiz 2 cortes na pista, bati um pouco, ela rachou e consegui tirar.
Em seguida instalo os novos rolamentos e coloco o eixo na caixa de câmbio. Pronto, é isso. Instalei os eixos, coloquei a engrenagem intermediária da ré, apertei o parafuso com trava de rosca, retirei e limpei o bujão magnético, que sempre acumula limalha. Lavei e limpei, agora vou colocar de volta no lugar e já vou instalar o filtro. Vou fixar o filtro com super cola. Pronto, o filtro foi instalado, o bujão apertado e agora vou instalar o garfo de engate do divisor. Primeiro coloco o garfo, depois o eixo é colocado e fixado com esses parafusos. Pronto, todos os eixos e garfos estão instalados, agora vou fechar a tampa.
Continua. Continua. Continuação. Então, agora vou instalar a bomba de óleo. A bomba de óleo é nova. O acionamento da bomba vem desta pequena chaveta. Aqui temos um orifício. Ela é encaixada aqui. Agora vou colar ela com super cola. Então colei a chaveta, vou deixar secar e as travas são fechadas com essa espécie de arruela de metal, digamos assim, e essa arruela é simplesmente dobrada ao redor das travas. Também temos um guia na bomba e vemos que no copo, na tampa dianteira, também há a peça correspondente. Agora preciso medir as arruelas, ver se essas servem ou se preciso de outras e também trocar o retentor. Instalei a tampa dianteira, regulei os rolamentos e escolhi as arruelas certas. Por enquanto está montada só com a junta, sem bomba ou outros componentes. Agora eu queria tirar a tampa para trocar o retentor e descobri que não tem retentor, ou seja, revirei toda a caixa e não tem retentor. Ou esqueceram de pedir ou não colocaram, então o que eu faço agora? Vou deixar assim por enquanto, depois voltamos a isso. Acabei tirando a tampa dianteira, mas para quê? Para fixar isso aqui, bem, a chaveta, no caso, mesmo tendo colado ela com super cola, agora vou ficar girando e mexendo na caixa, batendo, sei lá, pode acontecer alguma coisa, de repente ela cai e some. Então, o que mais eu quero dizer? Enfim, quero contar sobre um pequeno erro meu. O que foi que eu fiz? Eu instalei o rolamento, ou seja, tirei ele da embalagem, vi que estava certo. Tudo aconteceu automaticamente. Tirei da embalagem, achei que era assim mesmo, como nas caixas com o eixo primário inteiro. Primeiro coloquei a arruela e depois a pista do rolamento como no divisor, mas aqui deveria ser o contrário. Primeiro a pista do rolamento, depois a arruela por cima. Por que essa diferença? Porque, bem, para desmontar essa caixa é preciso tirar o rolamento e só depois a tampa sai. O que eu quero dizer? Bem, isso não vai afetar em nada o funcionamento, né? O rolamento pode ser montado de um jeito ou de outro. Isso não vai afetar em nada o funcionamento. Isso só vai influenciar em um reparo futuro. No futuro, ao desmontar a caixa, poderão ocorrer problemas ao remover essa pista. Dá para tirar, mas precisa de um extrator, temos que pensar em algo. Então eu não fiz isso de propósito, fiz no automático. Pensei agora em desmontar tudo e refazer, mas depois pensei, e se eu estragar o rolamento novo, né? Ele custa um bom dinheiro se eu começar a desmontar por aí. Talvez eu acabe estragando o rolamento. Por isso decidi deixar assim. E acho que se tudo correr bem, essa caixa não vai precisar de reparo nos próximos anos, então vamos deixar assim. Só quis dizer que esse é um pequeno erro meu. Não tem jeito, o fator humano sempre está presente. Não consegui gravar tudo, nem minhas explicações sobre o retentor e o rolamento. Quando vi, o pessoal do almoxarifado já tinha trazido o retentor novo. Então, tudo certo. Agora vou tirar esse e colocar um novo retentor. Certo, então instalei o retentor, instalei a bomba de óleo, alinhei a chaveta com o parafuso assim desse lado. Passei o selante, aqui também passei o selante, coloquei a junta, alinhei a chaveta com o parafuso de novo. Os anéis estão aqui no lugar, aqui tem um anel, aqui tem dois, um é mais grosso e o outro é bem fininho. Então, como o nosso retentor tem uma molinha, é preciso pingar uma gotinha de óleo nele. Continua.
Então vamos continuar. Decidi montar um mecanismo de troca de marchas agora, já que a caixa está assim, vai ser mais fácil montar. Além disso, preciso verificar a troca de marchas, depois com o demultiplicador vai ser, não que mais difícil, mas não tão conveniente, enfim. Fica mais ou menos assim, mas por enquanto só coloquei para testar. Essas estão numeradas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está escrito X. Essa foi trocada por uma nova. Esse parafuso aqui estava quebrado, agora tem um novo no lugar e é isso, só coloquei assim por enquanto. Aqui tem mais um parafuso desses, mas ainda não apertei porque preciso comprimir essas molas aqui. Basicamente é isso, agora vou tirar, colocar os cilindros com vedante como sempre faço e pronto, já começo a montar. Então aqui temos 6 dessas buchas, não sei, cilindros, chavetas, pode chamar como quiser. E esses entalhes aqui são para esses parafusos. Ele entra assim e fica fixado. Então aqui tem um e no final tem o segundo. Então coloquei no lugar.
Prendi com 4 parafusos, coloquei o garfo e quero verificar a troca de marchas. Ainda vou instalar a válvula de ar, aqui ainda vão os fixadores, enfim, vou colocar isso depois. Para verificar a troca de marchas, preciso inserir a haste de acionamento do demultiplicador, que vai pressionar para mim. Agora os garfos estão fixados por este fixador aqui, então para destravá-lo é preciso inserir. Continuação. Certo? Bom, basicamente vemos que todas as marchas engatam. Em qual posição eu só consigo acionar 2 sincronizadores? Acontece que é só na própria marcha. O divisor basicamente também posso trocar, mas agora ele está engatado em uma posição, então basicamente não preciso mais mexer. E também posso engatar a marcha ré. Nas demais marchas o demultiplicador já funciona e o divisor permanece nessa posição. Basicamente o que eu precisava verificar era se esses sincronizadores estavam engatando. E está tudo certo, eu verifiquei isso. E agora posso... Continuação em breve. Então, continuação em breve dela, não é continuação em breve. Não se esqueça de colocar a arruela, continuação em breve. Então coloquei a arruela no rolamento, parte da gaiola, enfim, coloquei a engrenagem solar, coloquei a arruela, apertei os parafusos com trava de rosca. Então aqui também tinha um arame, eu também quero colocar um arame. E então as legendas foram ajustadas. Legenda ajustada por Simon.
demultiplicador já está montado, então, mesmo que esse cone tenha entrado apertado, eu coloquei 2 braçadeiras. Não gostaria que tudo isso se desmontasse na hora da instalação. Então... Ali está o fence. É só um templo. Aqui está ele, aqui está ele, aqui está ele. Olha só que legal. O demultiplicador está instalado e montado. Coloquei o garfo, prendi as porcas com trava-rosca e está tudo certo. Agora posso fechar. Qual trabalho tenho com a tampa? Preciso trocar este retentor e o copo aqui, ali está ele. Também preciso colocar retentor neste copo e nos pistões. Já troquei as gachetas, estes são os novos retentores. Não preciso instalar o kickbear longe na tampa. Também preciso colocar 2 retentores, o mais distante e um rolamento novo. Agora vou fazendo conforme necessário.
Instalei o sensor que indica quando o demultiplicador está ligado. Este é só um fixador, fica ali no rasgo do eixo e essa molinha prende a haste em certas posições. Isso aqui é só uma tampa e aqui eu instalei o respiro. É isso, depois aqui ainda vai uma válvula de ar com 4 parafusos. Agora vou instalar mais alguns fixadores. Então, bom, a caixa está praticamente pronta. Basicamente instalei tudo. Aqui instalei o cilindro, as mangueiras de ar, aqui estão as válvulas de ar que controlam o demultiplicador. Também instalei a válvula que controla o divisor. No geral, basicamente é isso. A única coisa que falta instalar é o eixo de tomada de força para a bomba de óleo hidráulica. Então, por que eu ainda não instalei? Bem, isso foi culpa minha. Eu não encomendei este rolamento. E só ontem mesmo descobrimos que precisávamos desse rolamento. Vamos esperar alguns dias. Mas isso basicamente não é um problema. Dá para instalar e no local. Então existem muitos detalhes assim, especialmente no mecanismo de seleção, no demultiplicador e assim por diante. Existem esses detalhes próprios. Portanto, se alguém quiser fazer igual ao vídeo, montar a caixa como no vídeo, claro, é por sua conta. Mas só quero avisar que nem tudo é tão fácil quanto mostrado nesse vídeo. Então, o que mais eu preciso fazer agora? Depois eu ainda preciso mexer na carcaça. Ou seja, aqui está ela depois da lavagem. Agora eu limpei ela mais um pouco com uma escova de aço. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso instalar o kit de reparo, pois há essa folga aqui. Então esse é o desgaste nas buchas, no próprio eixo. Ainda não olhei o kit de reparo e espero muito que venha um eixo no kit. Sem o eixo, hoje não faço nada. Vou precisar de um soldador para fazer enchimento com solda em tudo e depois usinar. Aqui está nosso kit de reparo. Mas pelo peso para mim parece que o eixo deve estar lá. Vamos abrir e ver. Hoje é o dia seguinte, a carcaça está pronta e tudo instalado sem folgas, tudo se move suave e perfeitamente, está tudo certo. Ontem parei de gravar porque estava bem cansado, já não tinha vontade de gravar, nem de falar, nem nada, só queria terminar logo com tudo isso. Então é isso, a carcaça está pronta, agora preciso instalar ela.
A carcaça já está instalada e apertada. Agora vou instalar o rolamento de embreagem novo, assim como a mangueira de lubrificação entre o rolamento e o copo. Então tirei o rolamento de embreagem do pacote e vemos que já tem graxa, ou seja, no local onde ele desliza pelo copo já veio com a graxa de fábrica. Então agora vou passar um pouco de graxa também no próprio copo. Aqui está o rolamento de embreagem antigo e eu vejo muito frequentemente que essa mangueira está rosqueada diretamente no rolamento de embreagem, ou seja, ele rosqueia e encaixa, mas não tem apoio, certo? Provavelmente ficará solto balançando. Ou seja, isso está errado. Primeiro, é preciso instalar esse tipo de adaptador. Então, instala-se o adaptador, depois o próprio rolamento de embreagem. E só depois, nessa peça, onde tem um cone, é que a mangueira vai se encaixar. Instala o adaptador, a mangueira e depois o rolamento de embreagem na caixa de câmbio. Pronto, então o rolamento de embreagem está instalado, está tudo no lugar, tudo montado aqui. O rolamento é fixado ao garfo com essas presilhas, uma em cima e outra embaixo. Coloquei a mangueira, entortei um pouco e está tudo certo, ela se move bem. Lembre de lubrificar sempre. Segundo o regulamento da primeira revisão do carro, é necessário lubrificar esses pontos de graxa, engraxar os pinos de pivô, cardãs e outros itens. Também não pode esquecer de lubrificar aqui na caixa de câmbio. Então, basicamente, a caixa já está montada. O que vou fazer agora? Agora vou preparar a caixa. Para a pintura, como de costume, vou cobrir todas as superfícies de contato com fita adesiva, os sensores, o garfo e assim por diante. Enfim, agora estou preparando ela para a pintura. Pronto, a caixa está preparada para a pintura, tampei tudo, fiz exatamente como falei, então pendurei ela assim e vou pintar nessa posição. Já preparei o primer, é o mesmo primer que usei no motor. Me pediram para mostrar o número da tinta, o nome da tinta, então é simplesmente azul escuro. Pronto, já preparei o primer, vou começar a pintar.
Pronto, a caixa está pronta, totalmente montada. Agora vou instalá-la no motor. Vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o resultado do conserto da caixa. Obrigado por assistirem, boa sorte a todos e até mais.